Muito bem, vamos lá ao nosso segundo tempo desta aula. Pessoal, veja aí, ó, o corpo de borboleta. Isso é manutenção na oficina, ó. Foi retirado o corpo, estava sujo, foi limpo. Olhem a cor da borboleta agora, ó. Olhem onde passa o ar entre a borboleta e o corpo, ó. Tá brilhando, né? Tá espelhado ali, dá até para ver o reflexo, né? É isso mesmo. Essa é a manutenção que a gente faz no corpo de borboleta. Ou seja, retira o corpo do lugar, aplica descarbonizante, sempre muito cuidado com a parte eletrônica, tá? Então não vai mergulhar ele, não, nada disso, tá? Tem o hábito de segurar com a mão onde é a parte eletrônica e aplicar descarbonizante em spray, tá? Na borboleta, de um lado, do outro, passar o pincel. Posso abrir a borboleta com as mãos? Posso. Nessa situação, posso. Ou seja, eu abro a borboleta, limpo entre ela e o corpo, aplico o descarbonizante. Se ficou limpinho, beleza. Se está um pouco sujo ainda, aplico ali levemente água e ar comprimido. Acabou. Normalmente, não preciso nem jogar água, nem bater o ar comprimido. Só o descarbonizante em spray já é o suficiente para deixar a borboleta assim, ó, linda, brilhando, sem nenhuma, né, sujeira ou carbonização que vá atrapalhar a passagem do ar e a adequação da posição da borboleta. Legal? Porém, qual é o título desse slide aí, ó? Ajustes do TBI. Bom, pessoal, TBI, sempre o que é? É o corpo de borboleta, tá? É popularmente conhecido como TBI, né? É o corpo eletrônico da borboleta ou corpo de borboleta, tá? Tem ajustes, vamos ver. É possível, após a manutenção, como a limpeza do corpo, ou de repente a troca, né? Via scanner, fazer a adaptação do corpo. Embora, ao ser ligada a ignição, já teremos essa adaptação inicial. Então, assim, depois que limpou o corpo, de repente trocou o corpo eletrônico, no scanner você consegue fazer essa adaptação. É necessário? Não necessário. Não é. Ao ligar a ignição, ele já faz a autoadaptação, pessoal. Quando você liga a ignição, o módulo já energiza o corpo, você até ouve o dzz, ele adequa a posição do corpo, tá? É automático isso. Agora, via scanner, é legal fazer nesses carros a adaptação de sensor do pedal com corpo de borboleta. Isso é importante. Então, nessa linha, temos um ajuste feito via scanner, que você vai comandar o acelerador para adequar esse cara aqui, ó, a borboleta eletrônica. Então, ele vai me dizer, né, pise no acelerador, solte, né, vai fazer algumas ações nesse sentido para casar o funcionamento de um com o outro. Ou seja, deixa o motor com um funcionamento bem perfeito, tá? Então, atenção a esse detalhe que tem no scanner de ajuste do corpo, tá? Então, vendo aí novamente o corpo TBI, o corpo eletrônico do C3 1.4, né? Olhem o coletor de admissão de plástico do lado de cá, e olha ali, ó, em cima do coletor, o conector do sensor, conector do atuador, o conector desse corpo eletrônico, tá? Conector grande, com vários pinos, e que também quebra, hein? E vende, tá, pessoal? Vende esse conector, tá? Aliás, esse conector de 6 pinos desse corpo eletrônico serve para uma série de outras peças do Citroën, do Peugeot, tá? Então, de repente, um mau contato, um fio quebrado, um terminal amassado, vende essa ponta, né, do chicote,
tá? É vendido separadamente, tá? Quais os 6 pinos que nós temos nesse corpo eletrônico? Vamos lá. Bom, pino 1 e pino 2, não vamos dar atenção nessa aula, né? Por quê? PH1, PG1 são do atuador, ou seja, o comando que o módulo faz em cima da borboleta. Bom, mas a aula de hoje ainda é sensores, né? Então vamos nos atentar aos pinos 3, 4, 5 e 6. Ó, pino 3, PB1, é o aterramento. Pino 5, PC1, é o positivo 5 volts. Os pinos 4 e 6, pessoal, são as 2 respostas da borboleta, da posição da borboleta aceleradora. PB4, né, que é o pino 4, é o sinal 1. PA1, que é o 6, é o sinal 2. Ou seja, repete, pessoal, algo que nós vimos no sensor do pedal. Ou seja, o sensor de borboleta também tem 2 respostas, mas tem apenas um positivo e um negativo. Tá? Tem 6 fios porque tem um atuador ligado junto, mas ele tem só um positivo, um negativo e 2 respostas. Dá para medir um pouco essas respostas? Dá. Vejam, ó, entre o pino 3 e 4, que é a pista 1, 1.390 ohms. Entre os pinos 3 e 6, que é a pista 2, 720 ohms. Ou seja, temos uma diferença de valores. Não é inversão, é diferença de valores. Então, pinos 3 e 4 é a pista 1, pinos, né? 3 e 6 é a pista 2, tá ok? Vamos lá. Mudando de assunto, temos os sensores de oxigênio nesse carro, né? A sonda lambda pré, a sonda lambda pós, né? Uma antes, uma depois do catalisador. São 2 sensores de oxigênio nessa linha, né? Bom, primeiro falar da pré, né? Está aí na telinha de vocês. Nem precisa dizer o quanto que ela está na cara do gol, né? Bem em cima, centralizada no coletor de escapamento. Temos ali, rosqueada e protegida, a sonda lambda 1, que é a sonda lambda principal para mapear a injeção eletrônica. Tá? Estão vendo então a sonda lambda 1, ó? Sai o conector, né? Vem aqui para a lateral. Já já veremos onde vai dar o seu conector elétrico. Sonda pré, posicionada junto do coletor de admissão, tem a missão de gerar um sinal elétrico com a variação de oxigênio após estar aquecida acima de 300 graus Celsius, enviando esse sinal de tensão elétrica à ECU. Bom, então a sonda lambda é um sensor que mede a quantidade de oxigênio quando está aquecida. Esse valor, né, do oxigênio comparado ao sinal de resposta, tensão da sonda, vai ocorrer quando ela está aquecida. Ela tem 2 fios da resistência de aquecimento tipo PWM, comandado pelo módulo. Porém, por ela estar bem ali no coletor de escape, já é uma peça que fica aquecida só pelo calor ali onde ela está trabalhando, tá? E novamente, a sonda, o sensor, vai mandar um sinal elétrico de baixa tensão, né? É de 0 a 1 volt, super baixa tensão. Mas não importa, a sonda lambda é um gerador de sinal. Ela gera o sinal elétrico, tá? Pessoal, a mesma história. De 0 a 1 volt é a variação do sinal. De 0 a meio volt, a mistura está com muito ar, muito oxigênio, mistura pobre. O módulo vai ter que aumentar o tempo de injeção. De 0,5 a 1 volt,
a mistura está com pouco oxigênio, ou seja, está com muito combustível. Vai diminuir o tempo de injeção. E vai ficar assim, né? Aumenta, diminui, rica, pobre. E aí são feitas as adequações da mistura. Então essa é a sonda pré-catalisador. Não importa, né? Nesse carro, ó, olhem agora a foto do C3 por baixo agora, ó. Tá vendo essa bolotinha aí? Né? É o catalisador, tá? Nós vimos lá, ele por cima, né? A sonda pré tá lá em cima, no meio dele. A sonda pós tá ali, ó, logo depois do catalisador. Por isso chama pré e pós. Uma antes do catalisador e a segunda sonda depois do catalisador. Bom, qual é a função da sonda pós-catalisador? Vamos lá. Posicionada após o catalisador, tem a função de enviar sinal elétrico para ECU, para adequação da temperatura de trabalho do catalisador, aumentando sua vida útil. Bom, a sonda pós, ela avalia a resposta do catalisador, ou seja, o quanto que ele está auxiliando na conversão. E também ajuda a oxigenar o catalisador, né? Aumentar o oxigênio para aumentar a sua temperatura. Quanto mais quente o catalisador, pessoal, mais eficiente ele se torna. Então a sonda 2 é para adequar o funcionamento do catalisador, deixando ele sempre o mais quente possível. Por isso, vai ter momento que tem que deixar a mistura mais pobre, para poder oxigenar mais. E ele poder funcionar, fazer a conversão dos gases nocivos em gases não nocivos no escapamento. Tá? Por isso que nós temos sonda pré e sonda pós-catalisador. Isso aí dá para ver no scanner? Dá também, né? Veja aí as setinhas vermelhas, né? Ó, banco 1, sensor O2 0,350 volts. Depois embaixo, banco 1, sensor O2 0,638 volts. Bom, o que é banco 1? O que é sensor 1? Nós temos então, banco 1 é o quê? É um motor de 4 cilindros. Ele só tem um banco de cilindros, como se fosse só um cabeçote. Então é chamado banco 1. Só tem esse motor, né? Um motor 4 cilindros. Um carro V6, uma Blazer V6, tem banco 1 e banco 2. Tá? Só para exemplo. Tá? O que é o ajuste de combustível B1S1? Esse B1S1, pessoal, é o quê? Banco 1, sensor 1. Claro, sensor 1 é antes do catalisador. Mais abaixo temos o quê? Ó? Banco 1, né? Sensor O2 e depois, ó, ajuste curto de combustível. B1S2. Bom, repetiu o B1, né? Só que agora mudou de S1 para S2. O que é o B1? Banco 1, só tem um banco. E S2 é o sensor 2. Então, essas letras B1, S1 é banco 1, sensor 1. B1, S2 é banco 1, porque esse motor só tem um banco, sensor 2, depois do catalisador. Tá? Vamos a estes comentários para vocês. Vemos nessa tela as variações de sinais entre a sonda banco 1, né? A banco 2, né? Na verdade, é sonda S1 e S2, correspondente a antes e depois do catalisador. A variação, né, de resposta da sonda 2 é bem menor em relação à sonda pré, a sonda 1. Tá? Então, banco, só tem um banco de cilindros. S1 e S2. A variação do S1, pessoal, é gritante, é absurdo. O tempo todo está alternando o sinal. A variação do banco 2, né, do S2, é bem menor, né? Porque
é uma resposta depois do catalisador. Então temos variações de resposta. A sonda que mais danifica é a antes do catalisador, tá? Mas nada impede a depois do catalisador também danificar. Mas nessa linha, para ser sincero com vocês, a que estraga é essa aí, ó. A sonda 1, né? A sonda antes do catalisador, que tem esse conector aí, ó, de 4 fios ligados ao chicote do carro. Então vamos às ligações dessa sonda. Sonda 1, hein? Pino 1 é o positivo do aquecimento da sonda, né? Está ligado ao F15. Pino 2 é o aterramento, está ligado ao PE2. Pino 3, o aterramento da sonda, CB3. E o pino 4, CA3, está ligado, né, ao módulo e é o sinal de resposta. Claro, a variação do sinal da sonda é entre 0,1 a 0,9 volts. Aquilo que eu falei, né? De 0,1 a 0,5 é mistura pobre, 0,5 a 0,9, 1 volt é mistura rica. E o módulo faz a adequação desse tempo de injeção para funcionar corretamente a injeção eletrônica. Também não se esqueçam que o motor é flex. Motores flex tem que ter o quê? A adequação da mistura da relação AF de acordo com a queima. A sonda lambda, ela ajuda a trazer essa formação da mistura para o álcool. Ou seja, ela mede a queima para levar mais para o álcool, tá? O detonação mais para gasolina, tá ok? Vira aí o conector de diagnose. Aqui ela, a central da injeção eletrônica ao lado da bateria. E vamos a mais uma dica. Com a sonda lambda se faz a adequação da relação AF, sempre voltada para a quantidade de álcool na mistura. Assim é possível adequar essa relação de acordo com a variação de resposta do sensor lambda. Belezinha? Vamos lá. A perguntinha antes do nosso plantão. A ECU tem aprendizado da posição do corpo via scanner? Tem, né? Nesse modelo, sim. Tanto do corpo como do próprio pedal do acelerador. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá com o nosso plantão de dúvidas ao vivo. Tem aqui algumas perguntas muito boas sobre o tema da aula. Carlos Alexandre de Oliveira perguntou: professor, tem como testar a sonda antes do catalisador, enriquecendo a mistura com spray descarbonizante? Tem. Claro, isso é um teste, né? Uma simulação. Não é para abusar desse teste, tá? Mas o quê? Com o motor ligado, em marcha lenta, você pode monitorar o sinal da sonda via multímetro, osciloscópio ou via scanner mesmo, sem a mangueira aí no corpo, aplicar um pouquinho de descarbonizante. Só um pouco. Porque se aplicar muito, o motor vai morrer, né? A sonda vai dar um pico de enriquecimento. Com certeza. Assim como, se você gera uma falsa entrada de ar, né? Desliga uma mangueirinha do canister, por exemplo, depois você religa, ela tende a ir para a mistura pobre. É viável, pode e deve ser feito sim, tá? Porque é uma forma de você simular a resposta da sonda, para ver se ela está esperta, se ela está trabalhando corretamente, indo tanto para o lado rico, como para o lado pobre da mistura. Então, tanto enriquecer como empobrecer é legal sim e dá para ver ela trabalhando, tá ok? Diomedes de Albuquerque Melo, a verdade, né, é que a sonda tem uma função totalmente, a sonda 1 tem uma função totalmente distinta da sonda 2. Tem gente que faz confusão com isso. Sim, porque as duas são sondas, né? As duas medem oxigênio. A função das duas é medir oxigênio. Ponto. Agora,
Com o sinal da sonda 1, o módulo adequa o tempo de injeção para deixar a mistura o mais próximo possível da ideal. Acabou. Com a sonda 2, o módulo faz adequações da mistura para preservar o catalisador, em alguns momentos, até deixa a mistura mais pobre para oxigenar o catalisador. Ou seja, chega a acontecer isso. Tanto é, pessoal, quando a sonda 2 está com defeito, o carro fica muito amarrado. A mistura fica muito pobre. Tá? E aí, o defeito na sonda 2 deixa o carro amarrado. Por quê? Ela causa isso no carro, né? No funcionamento anormal do catalisador. Enriquece a mistura? Não. Empobrece a mistura para oxigenar o catalisador e melhorar o seu funcionamento, tá? Então pense nisso. Então aqui, um tempo para responder uma pergunta geral aqui, ó, do Jean de São Vinícius. Escopino, tenho uma dúvida. Se eu compro um carro mais novo, né, um carro 0 km, que usa óleo 540, tá? E até quantos mil eu posso usar esse óleo, tá? Porque se ele tiver mais que 100 mil quilômetros, tá? Estava usando um óleo mais grosso. Depois de uma bela limpeza, posso voltar a usar um 540? Bom, a especificação da montadora. Você tem um carro zero, que é a aplicação certa, aqui ele está falando que é um Fox. 5W40. Com 100 mil quilômetros, qual óleo devo usar? 5W40. Tá? Não adianta inventar para carros mais novos colocar um óleo diferente. Ah, mas tem uns óleos de alta quilometragem. Existem. São úteis em casos em que a especificação, pessoal, male chegava multiviscoso. Claro, um óleo de 100 mil quilômetros, um óleo para carro aí com mais de 100 mil quilômetros é útil. É útil, motor bem cansado, um carro que não tem uma geração de tecnologia muito nova, tá? Nós falando aqui de um Fox. Você tem que usar 5W40 a vida inteira do Fox. Não dá para comparar o motor de um Fox, com o motor de um Monza, por exemplo, tá? Por quê? É diferente a concepção, é diferente o funcionamento. Na época do Monza, a concepção de óleo era muito fraca. Tinha monoviscoso, multiviscoso, pacotes de aditivos baixíssimos. Hoje, um 5W40 de um Fox, ele tem um pacote de aditivos muito bom para poder funcionar mesmo com mais de 100 mil quilômetros. Tá ok? Dúvida do nosso aluno Reinaldo, mais uma vez, seja bem-vindo, Reinaldo, à primeira transmissão ao vivo que você participa, né? Professor, quando medimos a sonda com o multímetro e vimos que ela está travada em 1 volt e o scanner acusa a sonda, trocamos a sonda e o problema continua, o que fazer? Bom, primeiro, quando o scanner indica que a sonda está travada, vai lá medir com um voltímetro, tá? Mede lá a resposta dela. Faz a simulação, ou seja, empobrece a mistura, tirando uma mangueirinha de ar, enriquece, aplicando um descarbonizante, tá? Por quê? Pode ser que o defeito não seja da sonda, seja do motor, tá? Uma vela muito gasta, né, ou um bico gotejando, vai enriquecer a mistura, por exemplo, tá? Sonda também muito suja tende a dar um sinal bem fixo, com pouca oscilação. E também sonda fria, né? Se a sonda úmida não está aquecendo, o sinal dela também fica travado, tá ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, finalizamos aqui mais uma aula técnica do Citroën C3. Semana que vem, iniciamos os comandados do módulo.
Então, semana que vem, Citroën C3 Atuador, parte 1. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.